mais um vídeo aqui de Aprendendo com ChatGPT. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de análise de dados. Vamos a continuar na introdução na ciência de dados e vamos falar sobre manipulação de dados. Eu vou fazer meu maior esforço porque a aula de hoje não seja tão chata como foi a da vez passada, certo? Eu li e foi tipo, nossa, um monte de informação. Mas realmente eu vou tentar que não seja assim. Então, vamos aqui, não, manipulação de dados. Beleza, então vamos começar com um novo prompt e vamos falar. Atua como um engenheiro de dados que explica sobre manipulação de dados. Entendi. Então ele vai aqui atuar como um engenheiro de dados e ele explica que o trabalho dele envolve a manipulação de dados para extrair informações úteis e alguns insights significativos. Então, quando pensamos em insight, é uma palavra que vamos a ver muito dentro do vocabulário de um analista de dados e tem a ver com, tipo, compreender alguma coisa. Quando você pegou um insight, é porque você pegou os dados e com esses dados você conseguiu compreender o contexto dessa informação para tomar uma decisão ou para poder ver as coisas de um ponto de vista diferente. Aqui explica também que a manipulação de dados se refere ao processo de transformar e reorganizar conjunto de dados de diferentes fontes em formatos adequados para análises e tomada de decisões. Então, a frase já fala, manipulação de dados. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uns dados e estou manipulando eles. Mas como eu manipulo estes dados? O porquê a gente sabe, né? Mas como? Quando eu consigo eu manipular estes dados? Através de que ferramentas eu consigo manipular estes dados? Como eu faço essa manipulação de dados sem interferir na informação que eles contêm? Esta é a parte importante. Aqui no outro parágrafo, ele simplesmente vai explicar que é necessário coletar os dados de diversas fontes. A gente utiliza banco de dados, utiliza arquivos CSV, que são um formato de arquivos onde os dados estão comprimidos, a gente vai ver isso um pouco mais na frente. APIs, que são aqueles bridge, aquelas pontes entre nosso aplicativo e outro aplicativo, que serve para coletar algum tipo de dados. Ou mesmo através de alguns dispositivos de Internet of Things, isso quer dizer, através de smartphones, certo? Através de dispositivos inteligentes, como o smartwatch, através de carros inteligentes, através de uma geladeira, um smart TV, esse tipo de informações, né? E depois, esses dados brutos, eles vão passar por um processo de limpeza. Mas como é esta limpeza? Nesta limpeza vão ser removidos dados ausentes, inconsistentes ou, inclusive, dados duplicados. Mas a gente tem que entender que a gente está limpando os dados e não está modificando os dados. Manipular e modificar os dados são duas coisas diferentes. Depois que a gente fez essa limpeza de dados, tirou dados que estavam inconsistentes, dados que estavam ausentes, dados que estavam duplicados, a gente vai ter que passar por uma reestruturação desses dados. Este processo de reestruturação, a gente utiliza duas linguagens, principalmente duas linguagens, mas não quer dizer que sejam as únicas. A gente pode fazer isso com Python ou com SQL, para reestruturar estes dados e se ajustem ao que a gente está trabalhando, para se adequarem aos requisitos específicos da análise que a gente vai realizar. Então, isso pode significar algumas vezes que você vai ter que combinar algumas tabelas, a gente faz isso com SQL, vai ter que criar algumas agregações dentro dessa tabela, também pode fazer isso ou com Python ou com SQL. E a gente vai fazendo isso aplicando algumas funções matemáticas, por isso que é importante conhecer tanto de matemática como de estatística dentro do campo de análise de dados. Aí, algumas vezes, a gente vai descobrir que para poder analisar esses dados, a gente vai ter que criar novas variáveis, a gente vai ter que criar novas informações que são o resultado de suma, de multiplicação, de compreensão ou de aplicação de um conjunto de dados que já manipulamos com outro conjunto de dados para obter o resultado de uma variável.
por exemplo, consumo de internet por dia na região X do Brasil. Para obter essa informação, a gente vai ter que fazer alguns cálculos matemáticos e criar uma nova variável. Também o aprendizado de máquina tem uma função importante aqui, porque algumas vezes vamos precisar fazer uma progressão linear, uma regressão linear, a gente vai ter que fazer uma progressão, a gente vai ter que compreender a futuro como esses dados vão se comportar e obter insights adicionais. Então, a gente pode passar também esses dados por um algoritmo de aprendizado de máquina para que eles determinem alguns padrões que a gente vai precisar utilizar ou que a gente vai precisar compreender para obter insights melhores ou para poder analisar melhor estes dados. O ChatGPT nos continua falando que é importante ressaltar que a manipulação destes dados deve ser feita com cuidado, em parte por aquilo que eu falei, a gente não pode modificar os dados, a gente simplesmente está manipulando os dados e qualquer erro ou inconsistência, se a gente aplicar isto dentro de um algoritmo de aprendizado de máquina, pode dar, pode dar caca, pode ser feio. Então, o melhor é que a gente realmente faça vários testes, várias validações sobre como esses dados foram manipulados, certo? Que ele faz um resumo. Então, vamos ver o que a gente pode aprender também sobre quais seriam estas fontes de dados. Então, ele vai explicando que existem várias fontes de dados disponíveis para um engenheiro de dados, e aqui estão algumas das fontes mais comuns. Por que eu utilicei engenheiro de dados no, dentro do prompt? Eu pude ter utilizado analista de dados, eu pude ter utilizado cientista de dados, eu pude ter utilizado arquiteto de dados. Mas existe uma diferença. Eu vou existe uma diferença. Eu acho que eu vou ter que criar um vídeo adicional, talvez, para poder explicar isto mais profundamente. Mas o arquiteto, ele é que desenha toda a estrutura como os dados vão ser manipulados, desde a colheita até o final, até como os dados vão ser analisados e entregues para o cliente. Só que quem cria esse processo é o engenheiro de dados. Ele extrai, manipula, tal. E quem faz a análise é o analista de dados. O cientista aplica machine learning e vê para o futuro como isso vai ser aplicado no futuro, como eu posso aplicar aprendizado, como eu posso treinar uma máquina, aplicar uma máquina, como eu posso fazer tudo isso, certo? Então, vimos o trabalho do arquiteto no geral, o trabalho do engenheiro no físico, o trabalho do analista e o trabalho do cientista. Mas essas são coisas mais complexas a serem entendidas. Não vou falar mais complexa, eu expliquei bastante fácil. Eu acho que tem maior profundidade entre qual cada um dos campos ou qual um dos aspectos do trabalho destes especialistas. Então, vamos lá. Temos bancos de dados, que eu já falei. Os bancos de dados são uma das principais fontes de dados utilizados pelos engenheiros de dados. Existem dois tipos de bancos de dados, os relacionais e os não relacionais. Os relacionais utilizam MySQL, Oracle, PostgreSQL, e os não relacionais, que utilizam já mais imagem, que não tem uma estrutura como tal, que os dados não estão estruturados. Eles utilizam MongoDB, Cassandra, Redis, entre outros, né? O arquivo CVS são arquivos que vêm de Excel, comma separated values. Arquivos CVS são aqueles arquivos. Imagina uma tabela de Excel e você tem vários dados aí, né? O nome, data de nascimento, tá, 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 tá. E aí ele vai separar, vai pegar cada uma, não são das colunas, das linhas, e vai criar uma tupla, que é um formato que se utiliza dentro da área da informática, que é onde estão todos esses dados, digamos, não dentro de uma lista, senão eles estão por parênteses e eles não podem ser modificados, não podem ser modificados enquanto eles tenham nesse formato, certo? E aí eles vão ser separados por vírgulas, certo? Então tem o nome, vírgula, idade, vírgula, endereço, vírgula, rua, vírgula, tá, 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 tudo isso assim, certo?
e aí ele vai fazendo uma lista onde cada linha é um conjunto de dados. Então, ele aparece bem desestruturado no começo, mas a gente pode converter ele em uma tabela. Tem este processo. É como, para quem entende um pouco de JavaScript, compreende, é a formatação de objeto dentro do JavaScript, converter ela em JSON. E eu sei que talvez para algumas pessoas que não saibam muito de informática, sobretudo da área de programação com JavaScript, talvez eu esteja falando em grego. Mas vou tentar mostrar aqui em uma imagem. Perfeito, e eu acho uma imagem que se ajusta bastante. Este é o nosso formato Excel que a gente conhece, né? Aqui tem o meu primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, tudo bem. E aqui embaixo está a mesma informação, só que separada por vírgula. Eu não consigo ver. Sim, ele está separado por vírgula, tá vendo? Vou ver, por exemplo, este 6318, a última linha, 6318, vírgula, webcam, vírgula, a data, vírgula, a quantidade, vírgula, o valor unitário, vírgula, o valor total, vírgula. Este deveria estar separado por parênteses, certo? E aqui me aparece também cada um dos, o cabeçalho, né, de nossa tabela. Então, aqui você pode ver a diferença em que isto eu posso colocar em um arquivo de texto, tanto que ele está aqui em um arquivo de texto, e eu posso manipular ele mais facilmente, ele pesa menos, ele visualmente não preciso do programa do Excel, mas depois isso eu posso converter em uma tabela dentro do meu SQL, ou posso converter em uma tabela dentro do meu Python também. Então, posso manipular esses dados mais facilmente. Os APIs são as interfaces de programação de aplicativos e as organizações fornecem APIs para acessar e obter dados diretamente de seus sistemas. Tem alguns APIs famosos, como, por exemplo, para você poder ter acesso a uma base de dados ampla do CEP dentro aqui do Brasil. A Receita Federal tem seu API para o CPF, que a gente não tem acesso porque realmente tem alguns dados que são aí restringidos, né, pela lei aqui no Brasil, mas tem APIs, por exemplo, que você pode ter acesso a bancos de dados, a nomes, a fotografias. Por exemplo, tem um site de fotografia que se chama Unsplash. Eu vou mostrar aqui. Este mesmo. Este é um site de fotografia que eu posso procurar algumas fotografias que são gratuitas. Mas, dentro do Notion, que é este que está aqui, onde eu coloco, onde está a nossa lista dos estudos que estamos fazendo, se eu quiser colocar aqui uma imagem, eu posso vir aqui, imagem. Ele me permite que seja através de um splash. Então, o que ele faz? Ele faz um requerimento de informação através da API deles, eu consigo entrar até o site sem necessitar de estar no site. E aí, quando eu coloco clique nesta imagem, ele traz a imagem para mim. E tudo isso aconteceu através da API, de uma solicitação que você fez da API. Deixa eu eliminar aqui, para não deixar essa informação que não faz parte, mas foi uma explicação para entender um pouco como funciona. Então, eu também posso coletar dados através da API. Né? Tem fontes de dados na nuvem, eu não vou explicar aqui porque acho que muitas pessoas já entendem. Eu só vou nomear aqui os mais conhecidos: Amazon S3, Google Cloud, Microsoft Azure. Estes são os serviços de armazenamento de dados onde podem ser armazenados, mas também existem serviços como Amazon Redshift, Google BigQuery, para empresas, para maior quantidade de dados, Microsoft Azure SQL, Data Warehouse. Data Warehouse, a gente depois na frente vai entender a diferença do que é um Data Lake e um Data Warehouse. Data Warehouse é como se fosse um silo de informações, mas já os dados foram de um jeito processados. Então, e Data Lake é como um lugar onde a gente simplesmente guardou os dados, mas eles estão sem ser manipulados. E tem os dispositivos de IoT, Internet of Things, que eu já expliquei, né? Os engenheiros de dados podem trabalhar com esses dados. Sensores de dispositivos conectados podem coletar aqui sobre a temperatura, umidade, localização, tráfego, consumo de energia e muito mais. Carros podem ter isto, geladeiras podem ter isto, relógios inteligentes podem ter isto, Smart TV pode ter isto,
nossos aplicativos modem de internet ou nosso smartphone, tudo isso pode ter essas informações. Essas são apenas algumas das fontes. Eu vou pedir aqui para ele expandir, somente para ver se ele me coloca outra série de fontes, né? É, dados à web, certo? A gente pode fazer um web scraping, a gente pode entrar em um site, coletar algumas informações, pegar dados de redes sociais também. Estes dados normalmente não vêm estruturados, podem ser comentários em uma foto, podem ser likes em uma foto, em um vídeo, podem ser vezes que você compartilhou um vídeo, podem ser legendas de um vídeo, muitas dessas informações. Aqui fala, podem ser relacionados a postagens, comentários, seguidores, curtidas e compartilhamento. Dados de sensores, que são utilizados em várias indústrias, como manufatura, agricultura, saúde, transporte. Dados governamentais, né? Esses dados incluem informações demográficas, estatísticas, econômicas, dados climáticos, registros do público e muito mais. E dados de transações financeiras. Instituições financeiras, como bancos ou empresas de cartão de crédito, geram grandes volumes de dados e transações financeiras. Por isso, a área de engenharia de dados e ciência de dados está crescendo mais, porque ao, ao ter a migração para o mundo digital de nossas transações financeiras, mais dados são gerados e mais dados precisam ser analisados e, digamos, analisados e tomar decisões em base a estes dados. Que seria outro, como se realiza a limpeza e preparação dos dados? Vamos perguntar aqui rapidinho. Pode realizar a limpeza e preparação dos dados. Então, aqui ele vai simplesmente expandir muito a informação que eu já expliquei um pouco antes. Remoção dos dados ausentes, tratamento dos dados inconsistentes, a gente vai verificar que esses dados não estejam duplicados, que não estejam, bom, inclusive aqui fala remoção das duplicatas, né? Mas tudo que estava aqui antes, vamos ver mais um pouco, ver. A remoção, inconsistência, duplicado, depois da limpeza, eles precisarão ter sido transformados alguma vez, podem aplicar algumas variáveis, criação de algumas variáveis ou inclusive aplicação de machine learning para estes dados. Então, remoção de duplicata, padronização e normalização, isto se pode fazer durante a preparação dos dados, com algumas coletas, com algumas tabelas ou formatação, ou passar as unidades de medidas para um formato conveniente, né? Então, transformação dos dados, isso pode incluir criação de novas variáveis calculadas a partir dos dados existentes, eu já expliquei isso aqui, validação e verificação. Então, esses seriam alguns dos passos. Vamos perguntar aqui, como seria a transformação e modelagem de dados. Aqui, essa transformação e modelagem de dados deveria ser uma explicação vindo da aplicação de machine learning, entre outras, mas também pode existir outras técnicas. Aqui ele está falando sobre a combinação de dados. Esta combinação de dados pode existir também através do SQL, quando combino duas tabelas, quando faço uma multiplicação, quando crio uma nova variável. Agregação de dados pode ser a criação de resumos, o agrupamento de dados. E eu posso começar a criar meus próprios clusters, meus próprios grupos, sem aplicar machine learning. Isto quer dizer agrupar pode ser por ano, por mês, por região, por estado, por cidade. Então, e isto vai me permitir ter alguns insights que eu posso criar alguns relatórios, e aqui fala, inclusive, eu posso criar soma, meia, contagem, máximo, mínimo, em algumas colunas específicas. Então, a aplicação de dados estatísticos para estender minha informação, mas sem surgirem estes dados do nada. Estes dados estão surgindo da manipulação que eu estive fazendo no anterior. Criação de variáveis derivadas, né, porque eu preciso criar alguma variável específica. Transformação de dados. A transformação de dados envolve a modificação das características dos dados para atender os requisitos. Isto pode incluir padronização de formatos em conversão de unidades de medida, normalização de valores em uma escala comum ou aplicação de técnicas de redução de dimensionalidade.
redução de dimensionalidade, que pode estar em anos se a gente precisa colocar em dias, ou que pode estar em dias muito específicos e a gente leva para anos, entre outros casos onde se aplica a redução da dimensionalidade. Modelagem de dados. A modelagem de dados envolve a criação de estruturas organizadas para representar os dados de forma significativa. Esto pode criar esquemas de banco de dados. Talvez você vai criar um banco de dados com essas informações que você pegou, criação de tabelas, definição dos relacionamentos entre estas tabelas, aplicação de restrição de integralidade, ou seja, quem pode acceder a essa informação, como posso verificar que esses dados vão estar íntegros, que não vão ser manipulados por terceiros. A normalização dos dados, que é o processo de projetar esquemas de banco de dados, que minimizam a redundância e as dependências funcionais. A normalização segue regras específicas como a forma normal de voice call ou a forma normal de terceira, para garantir os dados sejam estruturados de forma eficiente. Esta normalização de dados e estruturação dos dados a gente vai ver mais especificamente quando estudar SQL. Lembrando, esta matéria de ciência de dados é introdução à ciência de dados, é para ver tudo que a gente vai ver pela frente, né? E a optimização do desempenho durante a transformação e modelagem de dados é importante considerar o desempenho da operação e de manipulação e consulta. Eu vou pedir para ele estender esta informação, porque seguramente existem outras informações, certo? De normalização dos dados, aqui ele está explicando. E vamos ver mais duas. Definição de esquemas dimensionais, modelagem dimensional e é comumente utilizada em Data Warehouse. E mais uma, indexação e optimização de consulta. Indexação é quando eu coloco um index para poder organizar a consulta. Como, basicamente, o que eu tenho aqui. Este aqui é um index das informações que estão em cada um destes sites. Quando eu entro aqui no aprendizado de máquina, eu vejo que está dentro. Mas para não ir exatamente, para não perder o tempo vendo se essa informação está aí ou não, eu já vejo aqui as informações que fazem parte deste site, certo? E por último, vai ser a parte de visualização de dados. Visualização de dados, olha, muita gente já sabe, se utiliza Power BI, se utiliza Tableau, se utiliza algumas Matplotlib dentro do Python. Então, é uma estrutura bastante ampla desta informação, certo? É uma estrutura bastante grande desta informação. O que vamos fazer aqui? Para não estender um pouco mais este vídeo, esta parte de visualização de dados que é bastante conhecida, que as pessoas já escutamos bastante, Power BI, o Tableau, o Matplotlib. Então, eu vou solicitar a informação, vou deixar no link da descrição da explicação da aula. Espero que esta aula tenha sido um pouco mais didática, tenha sido um pouco mais agradável, né? E daí na frente, já faltam só duas para terminar com esta matéria e a gente vai dar um estudo sobre o que é Big Data. Lembrando que agora a gente não vai utilizar o ChatGPT a partir da próxima matéria, senão que vai utilizar o Perplexity. Não sabe o que é Perplexity? Faz um clique aqui nesse link daqui para você ver o vídeo onde eu explico o que é o Perplexity. Se cuidam e até o próximo vídeo.